Bom dia, meu nome é Ramon Oliveira, eu sou da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro e hoje eu gostaria de te convidar a conjugar o verbo esperançar. Bem, para iniciar nossa conversa, eu e você sabemos muito bem que não são poucas as vezes em que nós nos frustramos com Deus. E geralmente isso acontece quando o mal chega de surpresa, chega de repente, sem fazer barulho algum. É justamente em momentos como estes no qual a gente se pega com a ligeira impressão que o Deus que deveria ser o nosso refúgio, a nossa fortaleza, nos abandonou. É preciso ter em mente que outros homens também se sentiram desamparados por Deus. Primo Levi, um grande escritor italiano, ao ser capturado pelos nazistas e levado ao campo de concentração, revelou todo o desmoronamento da sua fé. Reza a lenda que após passar meses sendo submetido à tortura, Primo Levi colocou para fora uma frase que mostrou todo o seu desencantamento para com Deus e para com a sua fé. E ele disse o seguinte: se existe Auschwitz, certamente não existe Deus. A grande verdade é que, assim como Primo Levi, nós também temos uma séria dificuldade para lidar com os silêncios de Deus. E existem certas situações, existem certos sofrimentos que de fato nos deixam sem respostas. O que dizer para uma mãe que chora a perda de um filho? Ou o que dizer para um filho que chora a perda da sua mãe? Mais uma vítima de uma pandemia que tem arrasado o mundo. O que dizer para um filho que nem ao menos pode prestar um velório digno para ela? Eu não tenho resposta para essas perguntas e acredito que você também não. Qualquer tentativa me parece muito inútil, porque essas perguntas carregam em si um silêncio constrangedor. A grande questão aqui é que quando Deus se silencia, as expectativas que nós lançamos sobre Ele se quebram. E é dessa forma que nós nos frustramos. No entanto, é bem possível que essa quarentena tenha se apresentado a você como um grande silêncio de Deus. Talvez ela se manifestou como um gatilho para sua depressão, para sua ansiedade. Talvez hoje você tenha sofrido muito com o isolamento que ela gerou. É possível que você esteja sofrendo pelo desemprego que ela te colocou. Mas se hoje você tem vivido a noite do choro, eu quero que você crie esperanças na alegria do amanhã. Afinal de contas, como diz o poeta, é no desapontamento que a esperança nasce. E não existe maior milagre na minha e na sua vida do que ver o florescimento da esperança no solo de medo, de angústia e de aflição. E é por isso que eu queria deixar para você o texto que se encontra em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, que diz o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que por meio de sua grande misericórdia nos fez renascer para uma esperança viva. Que lindo texto que nós temos em mãos. Aqui, a palavra de Deus diz que Deus em Jesus nos chamou para uma esperança viva. E o que eu acho interessante é que certo dia eu ouvi alguns intelectuais dizendo que quando nós falamos de esperança, nós temos duas possibilidades para essa palavra. Nós temos a esperança do verbo esperar e nós temos a esperança do verbo esperançar. A esperança do verbo esperar é aquela esperança que espera a tempestade passar. É aquela esperança que espera as circunstâncias mudarem. Mas a esperança do verbo esperançar não. Muito pelo contrário. Ela não fica de braços cruzados esperando o surgimento de dias melhores. Mas ela simplesmente os constrói. Ela é uma esperança ativa, ela é uma esperança que faz, ela é uma esperança transformadora. A esperança viva que existiu em Jesus e a esperança do verbo esperançar é uma esperança que nos reorienta, é uma esperança que nos move de lugar, é uma esperança que nos coloca na rota de novos caminhos. Quando nós conjugamos o verbo esperançar, nós podemos até chorar, mas é verdade também que nós aprendemos a enxugar as nossas lágrimas. Nos levantamos do sofá e nós começamos a construir a realidade que nós sonhamos.
Deus nos chamou para uma esperança viva. A palavra de Deus diz que Deus também se decepcionou. Ao nos ver à beira de um precipício, ele não ficou de braços cruzados, mas ele decidiu agir. Ele enviou seu filho. E na Bíblia diz que em Jesus Deus estava reconciliando consigo mesmo todas as coisas. Ao nos ver perdidos, Deus decidiu transformar a nossa realidade. Ele se esvaziou da sua glória e do seu trono e conviveu entre os homens. E entre os homens, Deus nos trouxe uma nova morada. Deus nos trouxe um novo horizonte, uma nova perspectiva. Deus nos trouxe o nosso maior presente, que é a salvação. Deus também se decepcionou, mas ele não ficou de braços cruzados, muito pelo contrário, ele decidiu agir. Ele enviou seu filho e a partir do seu filho ele transformou a nossa realidade. Eu até peço uma licença poética para dizer que Deus esperançou. Eu não sei como esses dias têm se apresentado a você, mas saiba que se hoje você chora o seu desemprego, essa é a oportunidade que você tem para olhar para dentro de si e redescobrir as suas paixões, os seus dons e os seus talentos. Talvez você esteja aí chorando o seu isolamento social, mas saiba que é a oportunidade que Deus está te dando para renascer dos seus laços familiares. Eu encerro a minha fala dizendo que Deus é o Deus do pronunciamento, mas também é o Deus do silêncio. É por isso que eu digo que diante da frustração, seja você a esperança.